Boa noite a todos. Uma grande honra a gente estar mais uma vez na casa de Deus para falar um pouquinho sobre Ele, para falar um pouquinho de tudo aquilo que Ele vem fazendo nas nossas vidas. Glória a Deus por a gente estar aqui. Eu quero falar para você que está vindo pela primeira vez. A gente tem a proposta aqui no tempo de reflexão de tornar a palavra de Deus o mais prático possível. Então você não vai ver aqui alguém falando sobre algo teórico, algo que a gente viu em algum livro, não. Você vai ver a gente falando aqui sobre coisas que a gente está vivendo, coisas que estão acontecendo na nossa vida. E você é extremamente bem-vindo para que você também participe com a gente daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E hoje, queridos, nesse cenário novo, estou tendo a oportunidade de estrear o cenário novo hoje. Olha só que legal, que Deus nos abençoou. Espero que produza vida para você também, como tem produzido no nosso coração. E hoje eu queria comentar com você um pouquinho sobre esse tema. Lugares onde Deus não pode nos abençoar. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a bênção de Deus nas nossas vidas. Aonde é que está essa bênção? Que lugar que está essa bênção? Que de vez em quando a gente corre tanto atrás, né? E parece que quanto mais a gente corre, mais ela corre da gente mais depressa à nossa frente. E para a gente começar falando sobre isso, eu quero contar para você, ou fundamentar essa palavra sobre duas verdades. Tá? A primeira verdade é que Deus, com toda a certeza do meu coração, com toda a certeza da palavra dele, a intenção de Deus é, sem dúvida alguma, abençoar as nossas vidas. Vou repetir para você. Um dos princípios do reino de Deus, que está ancorado no amor dele, na bondade, na misericórdia que ele tem conosco, é abençoar as nossas vidas. Quantas pessoas sabem disso aqui? Que Deus quer abençoar nossas vidas? Se puder erguer sua mão, se não estiver muito cansado. Amém, queridos. Mas olha que interessante. Quando a gente está passando por aquela adversidade, essa verdade parece tão verdade assim? Difícil, né? Tem hora que essa verdade dá aquela balançada dentro dos nossos corações, não é? Mas, queridos, independente do momento que a gente está vivendo, o amor de Deus por nós nunca muda. Por isso, a vontade dele de abençoar as nossas vidas nunca muda. E é extremamente importante a gente não permitir que isso fique só na nossa razão, mas que desça ao nosso coração. Porque enquanto a gente está ganhando, enquanto a nossa empresa está faturando, enquanto o emprego está lá, enquanto o diagnóstico é perfeito, enquanto a família está indo de vento em polpa, é fácil a gente acreditar nisso. Mas quando acontece um revés nas nossas vidas, continuar acreditando 100% de que a vontade de Deus é abençoar as nossas vidas, é um pouco mais difícil. E aí, queridos, a gente se pega, não sei se já aconteceu com você, aconteceu comigo, a gente se pega questionando Deus. Aonde está esse Deus abençoador? Aonde está esse camarada que parece que não está vendo pelo que eu estou passando na minha vida? Pelo que a minha família está passando? Aonde está esse Deus que na sua palavra promete me abençoar, mas que na minha vida prática hoje eu não estou vendo a bênção dele? É um pensamento que inevitavelmente, algumas vezes, vai passar pela nossa cabeça. Passar pela nossa cabeça, ok. Morar lá é o problema. Porque, veja bem, a gente não pode definir quem é Deus por aquilo que a gente sente simplesmente. Se eu ganho, Deus é bom. Se eu sofro, Deus é ruim. Porque enquanto, olha que interessante, enquanto você está sofrendo, tem um irmão seu sendo abençoado. E aí? A palavra de Deus foi muito clara quando Jesus, o próprio Jesus falou assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições.
Mas quando a gente se coloca no caminho de Deus, e essa verdade ela toma corpo, substância dentro do nosso coração, independente daquilo que a gente passar, queridos. Se a gente não está sentindo na pele a bênção de Deus nesse momento, a gente tem a certeza de que pelo menos está no caminho. Pelo menos a gente está no caminho dela. E mesmo que a gente enfrente um deserto, como esse testemunho lindo que a Kátia deu aqui aconteceu, lá no final sempre tem a bênção dele reservada para a gente. Essa é a primeira coisa que eu quero que fique no seu coração. Faça um esforço consciente nessa noite, para, mesmo olhando para a tua adversidade, você poder, firmado na palavra de Deus, você dizer, sim, Deus quer realmente me abençoar. A vontade dele é de me abençoar. O amor dele não mudou. A bondade dele não mudou. Porque esse fator na sua vida que vai fazer a diferença. Porque em cima dessa verdade é que a fé nasce. A fé não nasce nas nossas vidas quando a gente coloca Deus à prova. Quando a gente começa a duvidar, será que ele está aqui? Será que ele veio hoje? Será que ele está vendo a minha vida? Onde está esse Deus? Cadê? Não. A gente coloca a nossa fé em ação quando, em meio àquilo que a gente está vivendo, a gente tem a certeza de que o amor dele não mudou exatamente nada, nem um milímetro sequer, pelas nossas vidas. Eu quero dar uns 10 segundinhos, enquanto eu vou abrir a palavra de Deus aqui, a gente vai procurar Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 ao 20, para que você assimile essa verdade. Se você não conseguir levar tudo que está acontecendo nessa noite, que é bom demais, aquilo que está acontecendo, que vai acontecer, assimile essa verdade, querido. Porque olha, eu não sei pelo que você está passando, mas se Deus está pedindo para você assimilar essa verdade, Ele realmente sabe o deserto onde você está, o momento onde você está, e o que Ele quer fazer nessa noite com você é fortalecer a tua fé. Olha, a minha proposta, ainda assim, é abençoar a sua vida. Ainda tenho prosperidade para você, ainda tenho cura para você, ainda tenho bênçãos para você, o meu amor não mudou. Assimila isso no seu coração, nessa noite. Essa é a primeira verdade. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 30, do verso 15 ao 20, e vai pensando sobre isso, querido. Fortalece. Uma das práticas mais comuns que o salmista fazia na palavra de Deus é falar com a sua própria alma. O salmista falava com a sua própria alma. Você vê diversas vezes ele falando assim, ó minha alma, por que está abatida? Ele não está falando com Deus, está falando com si mesmo. Faça isso nessa noite, fala assim, Wagner, mesmo nesse momento, Deus ainda quer abençoar a sua vida. A proposta dele não mudou. A proposta dele não mudou. Querido, a proposta dele não mudou. Ele ainda quer abençoar as nossas vidas. A bênção dele ainda está sobre a sua casa. A bênção dele não foi embora da sua casa porque o seu casamento está assim. A bênção dele não foi embora do seu trabalho porque o cliente te largou. Assimila isso. Faça com que essa seja aquela rocha forte que o Eduardo falou, sobre a qual você vai construir. Não construa sobre um monte de dúvidas. De quem é Deus, do que Ele está fazendo por mim. Será que Ele existe? Assimile e construa a sua casa sobre a verdade que a Bíblia declara. Em Jeremias 29:11 está escrito, você não tem a menor ideia dos meus pensamentos ao seu respeito. O pensamento de paz que eu tenho para você, de prosperidade que eu tenho para a sua vida. Deus, mesmo nessa situação, a proposta dele ainda é abençoar você. Todos acharam? Deuteronômio, capítulo 30, do verso 15 ao 20. Vamos ler e eu quero comentar com você sobre a segunda verdade dessa noite que a gente tem que deixar no nosso coração. Diz assim a palavra de Deus. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhe dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje, mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso, vocês serão completamente destruídos,
e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir do outro lado do rio Jordão. Nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém, queridos. Até aqui. A primeira verdade que a gente entrou em contato hoje é que, independente do momento que eu estou vivendo, Deus quer sim me abençoar. O amor dele não muda e a bondade ainda continua sobre a minha vida. Agora eu quero chamar você, com um pequeno exemplo, a gente entender como que a gente recebe, fica disponível para que essa bênção alcance as nossas vidas. A preparação que a gente fez hoje aqui, tanto do anfitrião, da recepção, do louvor, dessa ministração, quando a gente fez isso, nós estávamos pensando em quem para receber essa ministração, para receber essa palavra? Em cada um dos senhores. Nós temos a certeza de que Deus construiu essa noite porque a gente resolveu não acreditar mais no acaso, mas sim naquilo que Deus faz de maneira concreta. Construiu essa noite para nos abençoar. Para abençoar as pessoas que frequentam o tempo de reflexão. E sem dúvida é o que Ele vai fazer nessa noite. Mas a gente sabe que, por algum motivo, algumas pessoas não estão conosco. Por exemplo, a nossa querida Cida passou por um momento difícil, quebrou o seu ombro e tem que ficar na sua casa. Agora, se ela lá na casa dela, será que ela vai receber completamente? A gente orou por ela, ok, mas ela vai receber completamente aquilo que está acontecendo aqui nessa noite? A ministração que está sendo feita, cada palavra, esse ambiente espiritual que está acontecendo, será que recebe completamente isso? Eu acredito que não. Simplesmente pelo fato de não estar aqui. E quando a gente fala que Deus ele tem a proposta de nos abençoar, querido, é uma grande verdade. Mas nós temos uma segunda verdade também que tem de ser encarada. Deus, ele abençoa quando a gente está no lugar aonde as suas bênçãos fluem. É impossível que a gente esteja andando num caminho contrário ao caminho de Deus e a gente chegue diante dele e exija que ele nos abençoe. Porque a gente acabou de ler, aqui na passagem que a gente leu em Deuteronômio 30, do 15 ao 20, que ele respeita completamente o nosso livre-arbítrio. Um Deus que respeita o livre-arbítrio. Ele colocou dois caminhos diante da gente. O caminho da vida, aonde tem as bênçãos dele para nós, independente daquilo que a gente está vivendo, tem as bênçãos dele para nós, e um caminho de morte. Um caminho aonde as suas bênçãos, por maior que seja o amor de Deus por nós, não pode nos alcançar. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Ele ama a todos. Ele ama você da mesma forma que ama a pior pessoa desse planeta. Não muda de maneira nenhuma. A diferença está no fato de que Deus ama, mas Ele não é obrigado a concordar com aquilo que a pessoa faz. Ele ama, mas só que Ele estabeleceu na sua palavra os seus caminhos, as suas leis, para que a gente ande de encontro com esse amor. Para que a gente receba esse amor, para que a gente receba o abraço e a bondade de Deus para as nossas vidas. E se a gente não estiver no lugar aonde essa bênção acontece, aonde esse amor encontra os nossos corações, Deus como um pai vai continuar amando. Mas através das nossas decisões, a gente talvez vai continuar colhendo consequências que continuam ferindo o nosso coração. Que continuam trazendo consequências desagradáveis para as nossas vidas. E a gente tem uma facilidade muito grande, todo ser humano tem uma facilidade muito grande, em
na hora de tomar alguma decisão que vai de encontro com a minha razão, com aquilo que eu quero, com os meus prazeres, com aquilo que a minha vida quer, o meu eu quer, a gente assume a responsabilidade e fala assim, olha, ninguém manda na minha vida. Eu vou fazer o negócio e pronto. Porque eu acho que isso é o melhor para mim. E a gente vai e faz. Mesmo tendo outras pessoas que nos amam sendo contrária a isso. Quantas vezes a gente não toma uma decisão impulsiva, uma decisão que leva em conta só a nossa vontade? A gente vai e faz, porque ninguém manda na minha vida. Mas depois que a gente faz, vem a consequência. E essa consequência, quando ela cai sobre a nossa cabeça, sobre os nossos ombros, a gente olha para Deus e fala assim, Deus, cadê você? Por que você não faz alguma coisa por mim? E aí a gente passa a responsabilidade para Ele. Ó Deus, é você que tem que fazer alguma coisa por mim. A gente passa a responsabilidade para o próximo, igual Adão e Eva, né? Não, Deus, foi a mulher que você me deu. Não, não fui eu não, foi a serpente. Depois que a gente vai começar a colher as consequências, aí a gente quer transferir a responsabilidade. Mas diante de Deus, querido, não é dessa forma que funciona. Diante dele, quando a gente precisa ser abençoado, ele não convida simplesmente, ele não libera simplesmente a bênção sobre as nossas vidas, mas ele convida a gente para vir para o caminho dele. Vem para o meu caminho. Vem seguir as minhas leis, o meu mandamento. Vem fazer aquilo que eu tenho para a sua vida. Vem viver o propósito que eu tenho para a sua vida. Porque dentro desse propósito, aí você vai encontrar as bênçãos que eu tenho para você. Então o amor de Deus é incondicional. Ele quer abençoar você. Mas para receber essas bênçãos, tem uma condição. Estar nos caminhos, estar debaixo da obediência aos mandamentos que a Bíblia traz para os nossos corações. E aí quando eu coloquei esse tema aqui, lugares onde Deus não pode te abençoar, eu pensei em 3 lugares, querido, que a gente tem de começar a refletir dentro dos nossos corações, que eu quero convidar você a refletir dentro do seu coração, para que você saiba, para que você identifique se nesses 3 lugares você está vivendo debaixo do local aonde a bênção de Deus é ministrada. E se acontecer de nessa reflexão você achar que talvez você não está debaixo, está dentro do lugar aonde Deus ministra a sua bênção, que você hoje, não com o meu convite, com a minha palavra, mas com um convite especial do Espírito Santo, possa ser conduzido a esse lugar, aonde a bênção de Deus te encontra, aonde a bênção de Deus acontece. O primeiro lugar, querido, que eu quero falar nessa noite é espiritualmente. Em qual lugar espiritual você está? A primeira coisa que a gente tem que fazer e tem que entender, para a gente receber as bênçãos de Deus, só estando em Deus, só estando em Jesus, só estando ligado com Ele. Não há a menor possibilidade de a gente ir diante dele e exigir que ele nos abençoe, se a gente não está ligado a ele. É como se uma pessoa que não é meu filho viesse até mim e me obrigasse, exigisse que eu o tratasse como filho. Mas eu vou falar para ele, poxa vida, mas o meu filho legítimo é somente o Felipe e a Isabela. Eles eu trato como filho. Eu não posso tratar outra pessoa como filho, não é meu filho. E se a gente não entender que a gente precisa se tornar filhos de Deus, a gente começa a exigir coisa que Ele não pode dar para a gente. Porque muitas pessoas acham que todo mundo é filho de Deus. Mas a palavra de Deus nos garante que só é filho de Deus aquele que tem o seu Espírito. E como que a gente consegue o Espírito de Deus nas nossas vidas? Acontece quando a gente entrega as nossas vidas a Deus. Essa entrega de vida a Deus, querido, não é mudar de religião, tá? Essa entrega de vida a Deus não é mudar de placa de igreja. Essa entrega de vida a Deus não é começar a frequentar um lugar que se fala de Deus e falar assim, poxa vida, gostei das pessoas, olha só, gostei do ambiente, vou ficar por aqui mesmo. Não, querido. Esse entregar a sua vida a Deus é você fazer uma oração de confissão.
se arrependendo diante de Deus, por ter vivido a sua vida até aqui sem Ele, reconhecendo que Ele é soberano na sua vida, convidando a Jesus para entrar na sua vida e ser o Senhor e Salvador dela, e convidando o Espírito Santo para que Ele te ajude a ser como Jesus é. E essa oração ela tem que ser audível, não pode ser da minha mente. Ela tem que ser diante de testemunhas espirituais e diante de uma testemunha humana. Ou seja, você tem que fazer essa oração com alguém. Então, se nessa noite, querido, você andou por muitas igrejas, você passou por muitos lugares, mas você nunca fez uma oração de confissão, talvez é a noite para que você faça isso e que você seja colocado no lugar aonde Deus pode te abençoar. Aonde Deus pode fazer algo por você. A partir do momento que você entregou a sua vida para Deus, a possibilidade do reino de Deus acontecer na sua vida começa de uma forma maravilhosa a ser derramada sobre você. E esse é o primeiro passo para a gente estar no lugar aonde as bênçãos de Deus acontecem. Mas tem um segundo passo. Você entregou a sua vida para Jesus, você entrou no reino dos céus. Aí você encontra Jesus em Mateus falando assim: quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Outro princípio espiritual. Se eu não negar a mim mesmo, se eu não tomar a minha cruz e não seguir a Jesus, eu não estou no lugar aonde as bênçãos dele me alcançam. E aí eu não tenho base para exigir de Deus que Ele abençoe a minha vida. E quando a gente fala de seguir Jesus, não parece alguma coisa bonita, né? Quando as pessoas te perguntarem, e aí, você é um seguidor de Cristo? Sim, eu sou um seguidor de Cristo. Eu sou um seguidor de Jesus. E como é bonito falar isso, né? Tenho Deus na minha vida, eu sou um seguidor de Jesus. Mas você sabe para onde Jesus está indo? Você sabe por onde Ele passou para você se declarar um seguidor dele? A gente fala que a gente quer ser um seguidor de Jesus, a gente pensa naquela glória que Ele tem, naquelas coisas maravilhosas que Ele faz, nas bênçãos que Ele derrama. Mas sabe quem que é o Jesus do Evangelho, de Mateus, Marcos, Lucas e João? É o Jesus que servia. É o Jesus que lavava os pés dos discípulos. E agora? E seguia esse cara. Sabe quem que é o Jesus dos Evangelhos? É o Jesus que era insultado, mas que não levantava a sua voz para insultar. O Jesus do Evangelho é o Jesus que pegou a sua cruz e morreu lá por nós crucificado. É aquele que se sacrificou pelas nossas vidas. E talvez, querido, seguir esse Jesus de fato, como ele é apresentado na palavra de Deus, não é tão fácil assim. Porque no frigir dos ovos, eu não quero servir os outros. Eu quero ser servido. Eu não quero me sacrificar. Eu quero ficar na posição onde eu estou, que é muito confortável, que é tudo muito bom, que está tudo muito bem. Eu não quero abrir mão do meu eu, como diz Filipenses, que ele abriu mão do céu, que ele abriu mão dele mesmo, abriu mão da sua glória e foi se fazendo pequeno, 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 até ficar menor que os anjos, e enquanto o homem foi humilhado até a morte de cruz. Eu não quero fazer esse processo de humilhação, eu quero continuar com a minha razão, impondo dentro da minha casa, porque na minha casa eu sou rei, na minha casa eu sou rainha, aquilo que eu falo é ordem. Mas o Jesus que convida a gente para seguir ele, é um Jesus que deixa a razão de lado em prol da felicidade. É um Jesus que tem a capacidade de parar à beira do caminho para olhar um cego que está pedindo a ajuda dele. E as pessoas falando: cala a boca, cego. Para, cego. Você está incomodando o cego. E ele para e fala assim: para tudo. Vem cá. O que você quer que eu te faça? Talvez esse Jesus, querido, que a gente diz que segue, é um Jesus que foi fabricado por uma cultura religiosa. Mas não o Jesus que a palavra de Deus apresenta. O Jesus que se importa. Que se importa com a pessoa que está ao seu lado. Que se importa com a pessoa que está à sua frente. Que se importa com as pessoas. Que tem compaixão pelas pessoas. Que não lança em primeiro lugar um julgamento de morte, mas que vê a debilidade da pessoa
e o seu coração se comove, não por aquilo que ela está fazendo, mas por aquilo que ela é. Que lugar, querido, espiritualmente, que lugar nós estamos? Nós estamos seguindo a esse Jesus? Segundo passo, que lugar nós estamos? Será que é o lugar onde a bênção de Deus acontece? Espiritualmente, será que nós estamos trazendo Jesus para cada área das nossas vidas, para Ele ter acesso a cada lugarzinho do nosso coração? Ou a gente faz uma negociata com Ele, né? Olha, Jesus, você pode me abençoar profissionalmente, você pode abençoar a minha vida com a minha família, você pode me abençoar aqui, mas nesse lugarzinho, as 7 chaves aqui, eu não queria que você entrasse. Porque aqui vai mexer no meu passado, e eu não queria mexer no meu passado. Porque aqui vai mexer com um perdãozinho que eu tenho que liberar, eu não quero liberar esse perdão. Porque aqui vai mexer com um vício meu, que é tão gostosinho, e eu não estou preparado para isso. Em que lugar, querido, espiritualmente nós estamos? Será que Jesus ele tem acesso completamente ao nosso coração? E veja, você não precisa responder isso para mim. Responda com sinceridade para si mesmo. Porque nós nos conhecemos. Nós sabemos do que nós somos capazes como qualidade, mas nós conhecemos também a pessoa que fica dentro do quarto, que se esconde e que olha para as suas limitações quando ninguém está vendo. Será que para essa limitação a gente traz Jesus também? Esse é o lugar espiritual onde Ele quer estar. Porque Ele sabe que Ele não chamou pessoas perfeitas. Mas as pessoas que Ele chamou, Ele quer que essas pessoas tenham a capacidade de convidar Ele para vir para todas as áreas da sua vida. Para fazer uma limpeza. Para que tudo aquilo que Ele tem oferecido para a gente em Sua palavra seja e tenha sentido dentro dos nossos corações. Para que a mudança que Ele propõe para a nossa vida aconteça verdadeiramente. Espiritualmente, onde nós estamos? Será que espiritualmente a gente anda com Jesus diariamente? Ou Jesus é uma pessoa para a gente falar de terça-feira à noite ou de domingo de manhã? Aonde está Deus na nossa rotina? Aonde está Jesus na nossa rotina? Sabe, queridos? Tem hora que a gente tem que abrir a força, um espaço para Deus na nossa rotina diária. Para que aí tudo aquilo que a gente está falando aqui tenha sentido na minha vida prática. Para que as curas que Ele tem reservado para mim aconteçam. Para que as bênçãos que Ele tem para mim comece a desenvolver um caminho à minha frente. Para que as portas que Ele precisa abrir na minha vida, porque eu não consigo abrir, Ele abra. Mas eu preciso ter um tempinho com Ele no meu dia. Porque eu tenho tempo a trabalhar, legítimo. Tenho tempo para a família, legítimo. Tenho tempo para descansar, legítimo também. Mas eu preciso ter um tempo de relacionamento com Deus. Aonde eu parei de viver um Deus teórico e estou vivendo agora um Deus prático. Você já pensou se a gente tivesse uma vontade enorme de trabalhar, soubesse quanto é bom trabalhar, fosse muito bem instruído tecnicamente para fazer o que a gente precisa fazer, mas a gente não saísse da cama? Será que a gente ia conseguir receber o nosso salário? Será que a gente ia conseguir fazer alguma coisa? Não. E com Deus? Como que funciona? Deus é maravilhoso. Se Deus quiser, eu consigo. Deus é tudo. Mas e o tempinho com Ele? Ah, difícil, né? E se isso é difícil, querido, a gente não está no lugar onde a bênção dele acontece. Porque, sabe, eu tenho a plena certeza de que muita cura acontece aqui, no tempo da reflexão. Nós somos exemplo disso. Nós tivemos o nosso coração curado aqui dentro. Mas eu tenho plena certeza de que quando você está na sua rotina com Deus, sozinho dentro do seu quarto, quando você está andando com Ele, lendo a sua palavra, lá vai acontecer muitas curas com você também. Lá Deus vai te levar a uma profundidade com Ele que você talvez não viva nem aqui. Lá que Ele vai visitar o seu coração e vai falar intimamente como um amigo com você. Não como um Deus juiz que está
pronto para te mostrar aquilo que você fez de errado. Não como um rei que exige servidão, mas como um pai que está pronto para abraçar o seu coração. Não aqui dentro, talvez. Talvez lá, aonde o colo dele é só seu. Aonde está Deus na nossa rotina? Será que nós estamos no lugar posicionado, no lugar aonde a bênção de Deus acontece? Reflita, questione o seu coração nessa noite. Porque talvez é esse start que Deus está procurando em você, querido, para mudar completamente aquilo que você está vivendo. E que para você reconhecer que realmente essa bênção não vem da tua capacidade, mas veio daquilo que Deus pode fazer por você. Daquilo que Deus fez para você. Espiritualmente, qual lugar você está? É no lugar onde a bênção de Deus acontece? Segundo local que eu queria tocar com você nessa noite. Emocionalmente, em que local você está? É no local onde Deus ministra a sua bênção? Se você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26, você vai encontrar um Deus que ama, falando assim, vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, subentende-se que Deus conversa com um igual a Ele. Obviamente, não temos os atributos divinos, mas quando Ele fala a imagem e semelhança, é caráter, personalidade, uma pessoa. E Ele conversa com uma pessoa. Ele não fala isso para os animais. Se você botar um pouquinho, Ele fala assim, olha, que dê crias, que dê gado, e que nasça as flores. Ele vai criando pela palavra. A hora que Ele vai criar o ser humano, Ele fala, façamos a nossa imagem e semelhança. Então Deus conversa com alguém que é igual a Ele. Alguém que Ele chama de coroa da criação. Agora, se dentro dos nossos corações, querido, a gente não tem esse tipo de pensamento, se a gente não se acha no patamar de receber algo de Deus, nós não receberemos. E com isso, eu quero perguntar, como é que está a tua autoestima? Quando você olha no espelho, quem é que você vê? Uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus, uma pessoa que não vale muito? Uma pessoa muito pequena. Uma pessoa que, realmente, eu não mereço. Por isso que eu não ganho. Quem que você vê quando você olha no espelho? Alguém que conversa com Deus olhos nos olhos? Ou alguém que espera a compaixão das pessoas? Que vive a autocomiseração? Coitado, eu não posso. Comigo nunca dá certo. Ai, será que eu vou conseguir? Não dá certo comigo. Dá certo com o outro, mas comigo não. Aí Deus está aqui com vontade de te abençoar. Mas do outro lado, a gente está nutrindo e cultivando sentimentos destrutivos dentro de nós. E só nós podemos mudar isso. Deus não pode entrar dentro do seu coração, tirar a baixa estima e colocar a autoestima. Ele pode dizer para você, olha, você é minha imagem e semelhança. Vem ser rei ao meu lado. Vem ser a rainha que eu criei você para ser. Vem ser meu filho, que eu criei você para ser meu filho. Mas agora se a gente não consegue ver o quão especial nós somos, querido, a gente não consegue dar o passo justamente para o local aonde a bênção de Deus acontece. Se toda a resposta que eu produzo para a vida, diante dos desafios que estão à minha frente, é uma resposta de medo, preciso vencer esse desafio, medo, não consigo, não posso, não vou, como que Deus vai abençoar a gente? Você lembra daquela história de Davi e Golias? Você lembra da história? É super conhecida. Davi era um menininho de 15 a 17 anos, e Golias tinha 3 metros de altura. Golias estava afrontando um exército treinado durante 40 dias. Nenhum homem se levantou. Mas Deus tinha bênção para eles ou não? Tinha. Mas eles não assumiram essa bênção. Eles continuaram com medo. Aí sabe o que Deus precisou fazer? Mandar um menininho entre 15 e 17 anos, com uma funda, com uma pedrinha, que em vez de medo,
resolveu crer que Deus podia fazer algo por ele. Que em vez de produzir medo, resolveu produzir um pensamento de fé. E o pensamento de fé foi: quem que é esse cara para afrontar o exército do Deus Altíssimo? Não pode deixar que eu vou lá. E foi e resolveu. Todos nós conhecemos a história. Se diante desse desafio que você tem que viver, que você está vivendo, diante dessa adversidade, a tua resposta sempre é de medo, lá naquele desafio, enquanto você estiver vivendo, lutando com ele, Deus vai estar te dando a vitória. Deus vai fazer alguma coisa de milagre na sua vida. Mas enquanto você ficar paralisado pelo medo, a bênção de Deus está acontecendo lá. Mas você não está sendo tocado. Porque é o medo. Porque é a tristeza. Porque é algum sentimento destrutivo de raiva. Porque é algum sentimento destrutivo de solidão que encontrou guarida no seu coração, querido. E Deus não muda a condição emocional. Deus convida a mudança. Deus fala: meu espírito está com você. Fique com o meu espírito. Confie no meu amor. Viva o meu amor. E tenha fé em mim. E nesse propósito, fazendo isso, dando esses passos, a gente caminha para a cura emocional nas nossas vidas. Aonde você está emocionalmente, querido? É extremamente importante que mesmo diante dessa adversidade que você vem vivendo, que você se coloque como um filho de Deus que você é. Que você se coloque no patamar que Ele te colocou. E não permita que pessoas que fiquem te desmerecendo tenham uma voz mais alta dentro do seu coração. Falem mais alto dentro do seu coração. Que você não permita que a circunstância que está provando que você é incapaz de resolver isso, não fale que você é menor do que você realmente é. Chega a hora nas nossas vidas que a gente não pode definir a nossa vida pelo que as pessoas falam, pelo que a circunstância fala. E digo mais, nem pelo que o meu coração doente fala. Chega um momento na nossa vida que a única pessoa que pode definir quem nós somos é a Bíblia, é Deus. E mesmo que você não tenha fé hoje, se você dá um passo em direção a Ele, acreditar que você é imagem e semelhança de Deus, e que você nasceu sim para dar certo, e que você nasceu sim para ser feliz, e que você nasceu sim para sorrir, para viver a alegria que Ele tem para nós, para viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas, querido, hoje é o começo da tua cura. Hoje é o começo, onde Deus encontra o seu coração. Aonde Ele faz o milagre que você tanto pediu. E não foi porque você pediu muito, foi porque você se posicionou. Eu sei quem eu sou em Deus. Ainda que essa situação diga outra coisa de mim. Terceiro e último lugar. Aonde você está? Qual lugar que você está fisicamente? Fisicamente é um reflexo daquilo que nós somos interiormente, óbvio. Mas se você dá uma olhadinha em Salmos, número 1 e o verso 1, está escrito assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Posso fazer uma pergunta para você? Responde pro seu coração. Quem são os teus conselheiros? Quem são as pessoas que você ouve? Sabe, querido? A gente tem que avaliar de quem a gente está recebendo conselho. Porque talvez a gente está recebendo conselho de ímpio. E ímpio não é a pessoa que é ignorante, que não conhece Deus. Ímpio é a pessoa que ativamente aceita o mal para a sua vida e faz. Quer saber de uma coisa? Nem o governo é desse jeito, não vou pagar imposto também não, meu. Vou sonegar também. Esse é o ímpio. E aí, essa pessoa vem, a gente vai falar com essa pessoa, a gente fala do problema na nossa empresa, ele fala assim, ó, não paga imposto também não. Aí você quer saber de uma coisa? Você fala assim pro seu cônjuge, viu? O não sei quem lá não está pagando imposto, eu não vou pagar também não. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio. Não ande no conselho do ímpio. Verifique quem é que está dando conselho para o seu coração. A gente sabe que tem até um ditado que diz, né? Fala com quem você anda, eu vou dizer quem você é. O ambiente que nós frequentamos diz exatamente quem nós somos e para onde nós estamos indo.
Se você frequenta um ambiente de negatividade, se você frequenta um ambiente onde Deus é retirado e só aquilo que é do mundo é desenvolvido, é colocado, querido, esse não é o lugar onde a bênção de Deus flui. Sinto muito falar. Qual é o ambiente onde nós estamos? Qual é o ambiente que nós temos frequentado, querido? Se você quer ter um contato com Deus, ande nos locais aonde Ele está. Ande com as pessoas que falam dEle, que vivem Ele. E se eu posso convidar você, anda com a gente. A gente resolveu há muito tempo parar de crer no que o jornal fala. Tem gente aqui, né, Edu, que tirou até a TV de casa, a Sky de casa para não ver jornal. Viu? Está sendo vitorioso. A gente resolveu parar de crer no que o governo fala. A gente resolveu parar de colocar a culpa nos outros, assumir a responsabilidade e falar, olha, é isso que eu sou, Deus, mas ainda assim eu te amo. A minha limitação é essa, mas ainda assim eu quero você. Olha para o ambiente onde você está andando, querido. É muito sério o ambiente onde você está andando. E quando você se posiciona espiritualmente diante de Deus, quando você se posiciona emocionalmente diante de Deus, quando você se posiciona fisicamente diante de Deus, é impossível que a bênção de Deus não te alcance. Porque a palavra de Deus fala que a gente não vai ficar correndo atrás de bênçãos. A palavra de Deus fala que as bênçãos nos alcançarão. Então ficar desesperado por uma bênção que não acontece, talvez é o local onde você está. Porque quando você está posicionado diante dele, a bênção te alcança. É certo que o Jesus falou, no mundo tereis aflição. É legítimo que você passe por deserto, mas o final é a bênção. O final sempre vai ser a bênção quando a gente está no local de Deus, querido. Quando a gente está diante dele. Sempre vai ser a bênção para as nossas vidas. Quero convidar o Bruno aqui para a gente cantar mais uma vez. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Eu quero dizer que lá em João, no capítulo de número 14, e o verso 21, está escrito, Jesus falando, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Ou seja, não adianta eu falar da boca para fora que eu amo a Deus. Deus só entende que o meu amor é verdadeiro quando eu obedeço os seus mandamentos. E quando você obedece os mandamentos do Senhor, imagina um pai que tem um filho que o obedece sempre. Como que é o coração desse pai? Você que é pai, que é mãe. O seu filho faz um monte de coisa errada, não faz? O meu também faz. Mas quando ele faz uma coisinha só que é, poxa vida, ele agradece a gente por alguma coisa. Ele faz alguma coisa que a gente mandou ele fazer. Não é gostoso isso? É gostoso ou não é? Agora imagina só, quando você se posiciona espiritualmente diante de Deus e fala assim, Deus, chega de ficar correndo de um lado para o outro. Hoje eu me posiciono diante de você. Eu abandono tudo aquilo que a cultura religiosa lançou para mim. Mesmo que eu tenha que quebrar paradigmas, hoje eu quero um contato com você, porque eu me enchi de religião. Não aguento mais isso. E quando você se posiciona diante dele, eu quero que você comece a pensar em como que o coração dele fica. Sendo que ele já é um pai de amor. O coração dele, querido, não vê a hora de derramar bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida. O coração dele não vê a hora de colocar um ponto final nesse sofrimento e ver no teu rosto novamente aquele sorriso que o sofrimento tirou de você lá atrás. Mas é o local aonde você está. Quando eu olhei para essa foto, eu fiquei desesperado. Eu queria ir naquele cara e falar, dá um passinho só, cara, para a direita ou para a esquerda. É onde a bênção de Deus está caindo. E o local onde ele está seco. E tem muita gente que frequenta igreja, querido. Que se diz cristão. Que tem família cristã. Mas está com o coração seco. Está com o coração completamente destruído. Ah, querido. A bênção de Deus não parou de fluir porque o Temer está lá. Porque a Dilma saiu. Porque o mercado não vai bem.
A bênção de Deus não parou de fluir como uma cachoeira sobre as nossas vidas, porque as pessoas falaram isso da sua vida. A bênção de Deus não parou de fluir nas nossas vidas, querido, porque a circunstância é adversa para você, a bênção dele continua fluindo. É o nosso posicionamento que ele espera. E nessa noite, querido, eu quero convidar você, olha para dentro do seu coração. E seja crítico, seja sério com você. Espiritualmente, aonde você está, emocionalmente, aonde você está, fisicamente, aonde você está. Agora, se você chegar à conclusão que nesses 3 níveis, você está debaixo da bênção de Deus, fique em paz. Fique em paz, porque uma hora ou outra ela vai te alcançar. E Deus vai dar para você, porque é a palavra dele, muito mais do que você imagina. Muito mais do que você tem pedido. Você pede uma coisa só, Deus, eu quero só um emprego. Ele vem e cura seu casamento, e cura você, e cura sua família, e faz de você uma nova pessoa para atrair pessoas a Ele. Esse é o nosso Deus. É o Deus que não se contenta em dar uma bênção. É um Deus que derrama sobre as nossas vidas. Que derrama sem medida sobre as nossas vidas.